Estamos aqui para falar hoje sobre perispírito. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre este assunto, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, reorganizando a nossa vontade, o nosso sentido, o nosso desejo de aprender e servir, de seguir adiante a nossa jornada, transformando cada dia num dia de paz, de amor a todos nós, e que assim seja. O perispírito é um assunto de bastante importância dentro do Espiritismo, para que a gente possa compreender a realidade de todos os processos que envolvem as questões de comunicações, reencarnação, inclusive a saúde do corpo físico e a saúde espiritual. Então, nós vamos falar um pouco sobre as questões relacionadas à formação e um pouco também sobre os efeitos que aparecem, as propriedades. O assunto está disciplinado no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, no Livro dos Espíritos, no livro 2, né? No capítulo 1º do livro 2, nas questões 93 a 95, onde Kardec faz a apresentação, a introdução inicial do perispírito. Na questão 93, ele fala da sua constituição, como é a constituição desse corpo, ou o que é esse corpo. Então vamos entender assim, nós temos o espírito, que é o princípio inteligente, é o ser criado por Deus segundo sua imagem e semelhança. O espírito é que é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Não tem uma forma definida, é energia pura, né? Derivada da inteligência primária. Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Então o espírito deriva da inteligência, pela aparência, em relação às propriedades. Né? A aparência do espírito em relação a Deus são as propriedades. As propriedades quais? As principais propriedades que nós esperamos encontrar em Deus é a bondade, a justiça, principalmente a justiça, e aí vem todas as virtudes, são propriedades de Deus. Então o espírito, sendo derivado de Deus, sendo criado segundo a imagem e semelhança de Deus, tem potencialmente todas as propriedades de Deus. Aí seria o caso de perguntar assim, mas então por que a gente comete tantos equívocos? Né? Bom, aí é um processo de desenvolvimento da inteligência que é derivada de Deus, que tem a potencialidade de desenvolver todas as propriedades de Deus. Não somos iguais, somos criaturas. Criaturas em que nos cabe desenvolver as potencialidades para nos tornarmos perfeitos, tão perfeitos quanto possível em relação a Deus. Nós não vamos ser iguais a Deus, mas nós vamos ser tão perfeitos quanto possível em relação a Deus. E é nesse sentido que no Salmo 82, por exemplo, está definido lá que somos deuses. E depois Jesus retifica, né, essa proposta. Sois deuses, podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais, se tiverem a fé do tamanho de um caroço de mostarda. Então são as potencialidades. Agora, desenvolver estas potencialidades, nós precisamos acreditar que somos capazes. E precisava de um processo pedagógico para desenvolver isso. E a melhor maneira de desenvolver essas propriedades seria na inter-relação. Inter-relação, que jeito? Inter-relação com outras criaturas da mesma natureza,
para desenvolver as questões do pensamento, da sociabilidade, afetividade, tolerância e assim por diante, tá? Todas as possibilidades. E ao mesmo tempo em contato com as questões físicas da natureza, a matéria física da natureza. Agora, como juntar o espírito, que é uma essência, que é a energia pura, a um processo material? Esse é o trabalho que vai ser feito no processo de desenvolvimento do corpo físico, e aí a gente pode recorrer lá a Lamarck, Darwin, questão da teoria da evolução das espécies, que demonstra isso ao longo do tempo como aconteceu, e André Luiz reforma essa ideia no livro Evolução em Dois Mundos, explicando todo esse processo e o tempo que levou para desenvolver o corpo físico, começando em organismos mais simples possível, né? Que eles chamam o princípio inteligente de mônada. Mônada seria o organismo, o princípio mais simples possível na natureza naquele momento, mas não dá nem para definir isso, tá? Porque depois os gregos definiram a partícula menor da natureza como átomo, mas agora a gente sabe que o átomo tem outras partículas e esse é um campo que tem muito ainda para ser desvendado e muito ainda para ser estudado. Porém, as propriedades destas partículas, né, dessas micropartículas que estão no átomo, que são carregadas de energia de alguma maneira, elétrons, prótons, íons e aí por diante, elas criam a condição possível de ser ligada à energia pura que vem da vontade de Deus, a criatura, com a capacidade de raciocínio. E essa situação, esse acoplamento, ele não se dá direto. É preciso de um intermediário, que é um campo magnético, que atrai a energia para junto do núcleo da matéria. E isso no processo de desenvolvimento leva muito tempo, segundo André Luiz, levou 1,5 bilhão de anos o desenvolvimento desse processo. E o espírito começa a então, como se fosse uma inteligência, né? Aprendendo tudo. Nós temos aí a correlação, a analogia com a inteligência artificial, que precisa aprender tudo. Ela tem a potencialidade de aprender qualquer coisa, mas precisa ser treinada. A mesma coisa é o espírito humano, tem a potencialidade de ser igual, praticamente igual a Deus, praticamente igual, mas precisa aprender como é isso. E aí começa o processo de aprendizado, primeiro acoplando essa inteligência à matéria, e esse campo magnético que vai fazer essa junção é um corpo material, um corpo de energia. Uma energia que é capaz de se ligar por um polo à matéria e por outro polo ao espírito, que é a energia ainda numa condição ainda mais pura, ou mais pura seria o termo a se aplicar aqui. Tá? Então nós temos aí no desenvolvimento do espírito a criação de um corpo que é energia também, que não é matéria perceptível, mensurável aos nossos órgãos dos sentidos, mas que é um corpo que envolve o espírito, e a partir das experiências que os espíritos superiores vão fazer no desenvolvimento do processo da experiência material, esse espírito vai adquirir formas diferenciadas no processo de evolução. Começa com as mais simples e vai evoluir até que a forma escolhida para o ser inteligente é a forma humana. E essa forma ela fica gravada no perispírito. Então o perispírito aí já tem duas funções, né? Ligar o espírito ao corpo e dar a forma ao corpo físico. Mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu nesse processo ao longo da história do desenvolvimento humano, quando em cada
experiência que foi efetuada, esse campo magnético vai gravar a memória daquilo que foi feito. Então, nós temos no nosso DNA a nossa história desde o começo. O nosso código genético tem a nossa história inteira desde o começo. Quando Jesus fala que Deus sabe a quantidade, cada fio de cabelo que nós temos na cabeça e que nenhum cai sem a vontade dele, ele está dizendo o quê? Tudo isso que tem no corpo físico, seja lá o que for que você está vendo, ou possa medir ou acompanhar aí, obedece ao código genético, é uma lei genética, e é por isso que dá para saber. O cientista também vai saber, se ele se interessar em saber isso, vai ter meios como saber isso. Tá? Então não é milagre, não é nada sobrenatural, é uma coisa que está prevista que vai acontecer desse jeito. Então o perispírito ele vai gravando ao longo dessa história todas as formas que é possível, em que foi possível as suas experiências, até chegar na forma atual, que é a forma humana, que está se desenvolvendo e ele está estabilizado agora. Tá? Agora nós vamos pensar assim, nós temos o espírito, temos o perispírito e temos o corpo físico, esse processo já se desenvolveu e hoje o que importa a gente saber sobre todas essas possibilidades, o que importa saber aí? Bom, vem a questão da fenomenologia, né? As assombrações, por exemplo, as coisas do terror, essas coisas que o cinema mostra, adora mostrar, né? Fazer aquelas caricaturas de coisas demoníacas e tudo isso, mas como então funciona isso? O perispírito, ao longo do tempo, tendo a memória de formação e tendo várias propriedades, nós vamos falar nelas aqui, tá? Ele consegue, dentro dessa memória, reproduzir qualquer uma das experiências que ele já teve, pelo menos nas últimas, ou algumas experiências que sejam memorizadas ou criadas através da memória. Tá? Então essa parte das questões relacionadas com os fenômenos, isso está no livro dos médiuns, lá no capítulo 7, tá? Onde ele vai falar de bicorporeidade e transfiguração. Na Gênesis, no capítulo 11, também ele fala das questões relacionadas com esse processo da atualidade do espírito, né? Da tríade espírito, perispírito, corpo físico, na questão da reencarnação, como isso funciona na reencarnação e as implicações que isso tem, e que nós vamos também tocar aí nesse assunto. A primeira coisa, tá, que a gente vai encontrar no senso comum são situações assim, pessoas que sonham com outra pessoa e que normalmente ainda está encarnada, está viva, tá? E depois essa pessoa aparece no campo real, aparece para ela, aparece na casa dela, ou liga para ela, alguma coisa assim, nossa, o que é isso? O que acontece, né? Nas propriedades do perispírito, nós vamos citá-las agora, para depois a gente ir tocando. Tem a plasticidade, que ele muda a aparência à medida do pensamento, ou do que ele quiser fazer. A densidade, que é um corpo real, é de energia, ele pode ser mensurado. A ponderabilidade, se é mensurável, se tem densidade, ele pode ser medido, pesado, tem peso específico. Foram feitas experiências nas questões de materializações em que isso foi percebido. Luminosidade, ele pode ser visto independentemente se está escuro ou claro, tá? Então, o médium, por exemplo, que vê espíritos, na verdade ele está vendo o
perispírito do espírito, com a aparência da última encarnação, se assim é a vontade daquele espírito, porque ele, pela plasticidade, eventualmente eles podem mudar essa aparência. E independe se ele está de olho fechado, se não importa, ou se está escuro, se está claro, se acender a luz ele some, às vezes some, mas nem sempre, depende da importância ou depende do grau de expansibilidade, né? Que é uma das outras características aqui do espírito, do vidente. A visibilidade. Então a gente pode ver o perispírito. Os videntes veem naturalmente, independentemente de estar com o olho fechado ou aberto, como eu já disse. Os não videntes, caso ele agregue matéria. Isso é possível, é uma outra das coisas que são consideradas sobrenaturais, né? A aparição de espírito em que todo mundo vê. Jesus tinha sido morto, sepultado, daí não acharam o corpo dele. Mas quando ele aparece a primeira vez para as pessoas, ele não deixa ninguém tocar nele. Ele disse, ainda não subiu ao Pai. O que ele queria dizer com isso? Ele não estava no corpo físico dele. Ele estava no corpo espiritual dele, no corpo astral dele. E não podia ser tocado enquanto ele não tivesse cumprido lá uma determinada norma. Ele, no caso dele, ele precisava ir até Deus ou ir ao Pai, como ele dizia, né? Depois ele deixa ser tocado. Tomé volta lá e ele manda, toca aí nas feridas para você acreditar. Então, existem esses cuidados numa reunião de materialização. Quem se materializa lá? É a energia do médium que sai do médium no corpo perispiritual da aparição, do espírito que está aparecendo. E normalmente as recomendações é que não pode tocar. Por que não pode tocar? Isso vai criar alguma dificuldade relacionada com alguma coisa como choque anafilático, porque essa energia que saiu do médium vai para a aparição, ela tem que voltar intacta para o médium. Ela volta para o médium a hora que a aparição se desmancha. Se alguém toca nisso, pode criar um choque anafilático, pode contaminar, e isso pode criar problema no médium. A tangibilidade, nós já até falamos, né? Tem ponderabilidade, tem densidade, então pode ser tocado, mas aí precisa de critério, não é qualquer jeito, não é qualquer hora que se pode ir tocando numa aparição dessa, elas são reais. Não acontecem com a frequência ou como muitas pessoas gostariam que fosse, né? Tem gente que às vezes chega no centro espírita e quer ver se vai ter materialização, não é assim. Primeiro porque existe uma dificuldade muito grande de fazer, é muito arriscado e não há interesse. É aquela história que Jesus disse quando os fariseus pediram a ele um sinal dos céus. Senhor, faz um sinal de céus aí para que nós possamos acreditar em ti. Ele falou, olha, já fiz tantas coisas, já tinha multiplicado o pão, já tinha feito vinho com água, já tinha alimentado pessoas, já tinha curado pessoas, ressuscitado outros. E o que mais vocês querem? Não precisava de um sinal maior do que aquele. Para o Tomé ele disse, né? Quando Tomé falou para ele, olha, eu só acredito que é o mestre se eu tocar nessas feridas aí. Ele falou, tá bom, então toca. Tomé tocou, o que ele disse para Tomé? Você é feliz porque você viu, você tocou. Felizes aqueles que não precisam ver. Ou seja, todas essas coisas sempre aconteceram na história da humanidade desde que existe humanidade. Todo mundo sabe quando tem os nomes mais diferentes, fantasmas, lobisomem, tudo isso já existe, as pessoas sabem. E por que duvida? Né? Essa era a questão. Por que a gente duvida do que a gente vê? Não confia, né? Não acredita. A expansibilidade, essa é uma das propriedades mais interessantes, principalmente no caso da mediunidade, tá? E das viagens astrais que a gente vê falar aí nos livros esotéricos. A mutabilidade está relacionada com a plasticidade, em que o espírito pode fazer modificações físicas.
como por exemplo a transfiguração. O odor, o perispírito apresenta odor. O André Luiz, nas obras dele, explicando a questão, mecanismo da mediunidade, a questão das formas pensamento, ele vai falar que o pensamento tem cheiro. Ora, se o espírito tem um pensamento e esse pensamento tem uma característica desagradável, ela carrega a característica odorífica daquele pensamento. Essa é a questão. E temperatura, ou seja, numa materialização de espírito humano, a materialização apresenta a temperatura natural como um ser humano. Então, nós vamos ver aqui algumas características, né, dessas manifestações que acontecem e que são importantes para a gente compreender as funções do perispírito. No capítulo 7 do Livro dos Médiuns, como eu já disse, está lá a bicorporeidade e a transfiguração, que são fenômenos muito recorrentes, né? Aconteceram muitas vezes na natureza. A bicorporeidade, ela tem uma característica sim, tá? O espírito está num determinado lugar, mas a pessoa, ou aquele espírito, ou aquela figura é vista num outro lugar, no mesmo tempo e na mesma hora. Ou seja, o corpo físico, ele fica no lugar onde está o corpo, onde ele está fisicamente. Mas o espírito, através da propriedade da expansibilidade, ele se expande, ele sai, projeta-se fora do corpo e pode aparecer num outro lugar. A gente tem exemplos, né? Como que é esse processo? O perispírito é um campo magnético que ele vai se afinando à medida que ele se afasta. Então ele fica ligado ao núcleo das células do corpo físico, tá? Mas ele se expande, ele leva a forma dele para qualquer lugar, dentro, lógico, do mesmo orbe, né? De um orbe para outro, as coisas se modificam um pouco, leva a forma dele para qualquer lugar e continua ligado ao núcleo celular do corpo pela energia, né, que se expandiu e que é plástica, que se expandiu até aquele lugar, e ele mantém a plasticidade, a plástica dele, a aparência dele. E ali ele pode ser visto por médios que são videntes, ou caso ele agregue matéria de algum médio que libera energia, como o ectoplasma, ele também pode ser visto fisicamente. Existem alguns casos que foram relatados no Livro dos Médiuns. São vários, vamos citar alguns aqui. Tem uma senhora, viu uma moça que era florista, que trabalhava na região da casa dela, ali por perto da casa dela, e entrar no quarto dela à noite. E ela se assustou com isso, né? Uma coisa estranha. As portas estavam todas fechadas, ela foi conferir como é que aquela moça apareceu lá. E apareceu mais de uma vez, né? Então, depois ela foi perguntar para essa moça alguma coisa, e ela sabia que ela tinha visto aquela senhora. A mesma coisa aconteceu uma outra vez com outra pessoa, que estava doente, né? Estava enferma em casa, e tinha um amigo que era muito preocupado com ela, com a saúde dela, e numa determinada ocasião, à noite também, ela viu esse amigo chegar, né? Ele usava uma bengala e uma tabaqueira. Tabaqueira era uma vasilhinha, né, de metal que eles colocavam rapé e ficava cheirando. Era um costume daquela época, na época deles lá. E sentou-se perto dela e conversou com ela. Depois saiu, né? E ela também, depois, conversando com essa pessoa, então tinha casos que a pessoa não lembrava que tinha ido, e tinha outros casos que a pessoa lembrava.
Um outro cidadão, solteiro já, bastante, mais de 30 anos e solteiro, a família muito preocupada com ele, querendo saber por que ele não casava, e conheciam uma moça que era de uma comunidade vizinha ali e que era, né, eles achavam, os parentes achavam que era a pessoa ideal para que ele se casasse. Mas ele não estava interessado, nunca se interessou, nunca quis saber dessa história de casamento. Ele parece que preferia ficar sozinho mesmo. Mas um dia ele sonhou que tinha visto uma mulher chegando, vestida de branco, como se fosse uma noiva, tá? E tinha um anel. E ele ficou impressionado com aquilo. Era um dia de Corpus Christi isso. Passou um tempo, 1 ano, e ele, de tantas pessoas falarem, né, dessa pessoa que era da outra comunidade, que era muito interessante, que ele devia ir lá conhecer, ele resolveu ir. Coincidentemente também, num dia de Corpus Christi, foi para a cidade da menina, foi na casa dela e ela não estava, né? Ela estava na procissão. Pouco tempo depois, ela chegou da procissão com a mesma roupa que ele tinha sonhado 1 ano antes e o mesmo anel. E a hora que ela chega, ela leva um baque, leva um susto, né? Já tinha visto como viu aquele homem que ele estava fazendo ali, tá? Então são situações assim estranhas, né? A pessoa viu a outra, 1 ano depois, ele encontra fisicamente a outra. A questão do casamento, eu não sei exatamente como eles se resolveram, mas eles se casaram, tá? Então são as situações de visitas de pessoas vivas. A pessoa saiu do corpo, ficou o corpo dormindo na casa dela, ela foi na casa da outra pessoa, apareceu a pessoa. Isso pode se dar em sonho também, mas tanto pode se dar em sonho quanto pode se dar com a pessoa plenamente em vigília, tá? Isso depende, algumas vezes, de condição emocional, mas normalmente depende de alguma dessas propriedades do perispírito, como, por exemplo, a expansibilidade. Essa expansibilidade, ela permite, por exemplo, que o espírito se projete fora do corpo. Existe uma ciência chamada projeciologia que estuda isso. Ele se projeta com a consciência fora do corpo, tá? No caso da projeciologia que é estudada, eles se preocupam com esse fenômeno, quando o espírito tem a consciência fora do corpo. No espiritismo, a gente denomina isso, esse processo, de desdobramento consciente, ou seja, o espírito sai do corpo, vai para fora dele e tem a consciência. Isso acontece muito com pessoas que escrevem livros psicografados, como Chico Xavier, por exemplo. Quando ele escreveu a série Nosso Lar, era usado esse processo. Ele ia lá, ele via o que estava acontecendo para ele poder descrever. Não era possível descrever uma coisa que a pessoa não tem registro nenhum, né? Aquela afirmação de que na natureza nada se perde, né? O Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Nada se cria, significa exatamente isso. Nós não conseguimos criar uma coisa na nossa mente que ela não exista. É um princípio, inclusive, aí do designer. Eles criam, tudo que eles criam tem algum fundamento, tem alguma origem, tem algum ponto de partida. Não dá para criar o inexistente, né? Todas essas figuras de extraterrestres que são vistas, que são mostradas em filmes ou em histórias de qualquer natureza, é porque alguém viu aquilo, nem que for em sonho, mas viu antes de descrever. Não é uma criação original, não é possível fazer isso. A nossa mente não faz criações originais. Nem que a pessoa tivesse sonhado, ou viu em algum lugar, viu em outra encarnação, pode até ter sido isso, está lá na memória espiritual e a pessoa reproduz. Mas é uma coisa totalmente diferente, não dá. Tá? Então, e outra coisa, o perispírito fora do corpo, nessa expansão,
ele vai ter uma visão que ela é integral, tá? Ele vê por toda a extensão, é uma visão de 360 graus, integral, total, vê para frente, para trás, por qualquer lado. Os autores que descrevem isso falam que a pessoa pode ver pelo joelho, pela testa, pelo braço. É por isso, o perispírito, ele é um campo sensível. Então ele capta imagem, som, qualquer outra situação inteiro, no campo magnético inteiro, e seleciona essas imagens. Então, no caso do desdobramento consciente, a gente diz que é consciente, ou que a projeção, o desdobramento do espírito sai com a consciência, por quê? Ele mesmo estando fora do corpo e tendo alguma experiência dessa, ele vai transmitir isso para o cérebro, e o cérebro é capaz de reproduzir, ou pela psicografia, ou depois pela memória, aquilo que foi notado. Todas as pessoas têm essa possibilidade de sair do corpo e ter essas interações, essa interatividade fora do corpo físico. O único problema é que somente as pessoas que têm a possibilidade de sair conscientemente do corpo vão se lembrar, vão ter memória. As outras vão ter, às vezes, uma memória vaga, alguma ideia. Nossa, eu tive um pesadelo, eu não sei o que foi direito. Não vai lembrar, tá? É uma qualidade do desenvolvimento da pessoa. Às vezes é um bloqueio, tá? Os bloqueios, eles podem acontecer de várias circunstâncias. Um trauma violentíssimo que aconteceu numa encarnação anterior, por exemplo, ele pode criar um bloqueio para a pessoa e ela não se lembrar de algumas coisas na encarnação seguinte. E tudo isso por quê? É uma função do perispírito. Fica gravado, tá? No espírito, fica gravado, a memória é do espírito. Mas a sensação, ela é transportada do espírito para o corpo físico, para o cérebro espiritual, físico, pelo perispírito. Então o perispírito, ele intermedia toda a realidade entre o espírito, que é um campo de energia pura, e a matéria, que é um campo de energia densa, e o perispírito capta a sensação que o corpo físico sente, por exemplo, alimentação, dor, gosto, tudo isso passa para o espírito processa e devolve uma resposta para o corpo. Essa resposta, ela pode ter uma sensação boa ou ruim. Se é boa, a tendência é repetir isso. Se não é boa, a tendência é isolar isso, não fazer mais. A gente costuma ser teimoso, né? E muito teimoso para prestar atenção nisso. Por quê? Se a gente tiver uma experiência ruim, muito desagradável, mas insistir naquela experiência, a gente pode, alguma hora, acabar gostando dela. E aí o que é que a gente cria no espírito? Um condicionamento inadequado, indevido, que poderia ter sido evitado. Infelizmente, nós criamos isso muito e esse processo chama viciação. A gente se vicia com coisas que são inadequadas pela insistência. Um exemplo, cigarro. Bebida alcoólica também é assim. A primeira tragada que uma pessoa dá num cigarro é um desastre, dá tontura, dá ânsia de vômito, dá um monte de problema. Pelo menos comigo foi isso. Quando passa o efeito, a pessoa quer dar outra. E quando ela percebe, ou menos percebe, ela já está comprando cigarro e carregando e pronto. E vira um usuário contumaz de cigarros. A coisa acontece com droga, acontece com bebida, a mesma coisa. A experiência é ruim, isola essa experiência, não vai mais com ela porque não é boa, tá? Mas a gente
teimoso e querendo inventar moda, normalmente a gente se machuca com as próprias experiências. No caso da bicorporeidade, isso eu acho que eu troquei, né? Eu falei de bicorporeidade e expliquei a projeção do corpo e a visita de pessoas entre pessoas vivas, né? Sair do corpo e ser encontrado por outra pessoa. A bicorporeidade, o exemplo bastante conhecido que a gente tem é o do Santo Antônio de Pádua. Isso está no livro dos Médiuns, também lá no capítulo 7. Ele estava na cidade de Pádua. Tem até uma controvérsia, né, que seria outra cidade, mas tem uma nota de rodapé explicando isso no livro. E o pai dele estava numa outra cidade em Lisboa, sendo processado. E ele percebeu isso mediunicamente, na expansão do perispírito, ele captou essa situação e a percepção que ele tinha era que o pai dele não era culpado daquilo. E ele estava fazendo um sermão em Pádua, não podia sair dali. Só que ao mesmo tempo percebendo, né, vendo a projeção do pai dele sendo julgado e que era inocente, que ia ser condenado, porque naquela época as coisas eram sumárias, né, o julgamento era sumário. Está errado, culpado, pronto, põe na fogueira. Ele se projetou dentro do julgamento, lá em Lisboa, segundo o que está no livro lá, e testemunhou a favor do pai dele, né? Inclusive indicando quem era o verdadeiro assassino, que depois foi capturado e foi julgado. Esse evento acabou sendo uma das coisas que foram consideradas na canonização dele. Quer dizer, a igreja aceitou isso, entendeu, compreendeu, então aconteceu, né? Com o Santo Antônio de Pádua. Também teve o Santo Afonso de Liguori, que também foi canonizado por uma condição dessa, né? Ele tinha sido visto em 2 lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. Há também uma história de uma professora francesa, o nome dela é Emília Sargé, e ela estava trabalhando numa escola confessional, só de moças, e tinha um dia lá na semana que tinha uma aula de costura, né? As moças aprendiam na escola nessa época as tais das prendas domésticas, e naquele dia tinha uma aula de costura, corte e costura que eles falavam. E as alunas foram dispensadas da aula da Emília para ir para a aula da professora de prendas domésticas, que era uma sala grande, cheia de janela para o jardim. E a Emília, de folga naquele momento, foi lá, Emília, né? Foi lá para o jardim, que ela gostava muito de cuidar das flores. E de lá, do jardim, as alunas viam ela lá. Só que aconteceu alguma coisa e a professora da matéria foi chamada para fora da classe. E as meninas começaram um movimento, começaram a conversar, começaram a fazer muito barulho. Isso preocupou muito a Emília Sargé, porque a diretora da escola era muito rigorosa e certamente puniria aquela classe, né, exemplarmente, como era o costume antigo. A Emília, com essa preocupação, ela não podia entrar na sala porque era de outra professora, mas ela muito preocupada com as alunas. O que aconteceu? O corpo dela se projetou, o espírito dela se projetou dentro da sala com a intenção de acalmar as alunas. A intenção era essa, né? Eu vou lá e acalmo as alunas. Só que ela não sabia disso, ela não tinha controle sobre isso. Quando as meninas viram ela dentro da sala e viram que ela também estava no jardim, aí sim, né, que o circo pegou fogo de uma vez. E aí a algazarra realmente cresceu e por causa disso ela foi demitida desse emprego. A história pode ser encontrada na internet, diz lá que ela perdeu vários empregos por causa dessa mesma situação. Não foi só esta vez.
tá? Então, isso é a bicorporeidade. A pessoa está num lugar, ela continua ativa, mas é uma situação assim meio que marcha lenta, meio fora do padrão. E ela é vista em outro lugar ao mesmo tempo, fazendo outra atividade. Não é um tempo longo, né? Normalmente. Não é comum isso, é muito raro. Tanto é que só tem 3 ou 4 exemplos disso no livro dos médiuns. Tá? Mas existiu, existe, é possível. O mais comum são as visitas de pessoas vivas para pessoas que estão ainda encarnadas também. Um fato bastante comum que acontece é quando as pessoas desencarnam. E no momento da desencarnação, preocupadas com algum parente, alguma pessoa que elas amam, elas acabam aparecendo para essa pessoa. Depois, na sequência, vem a notícia que a pessoa realmente havia desencarnado. As visitas entre vivos, ela é muito conhecida, é muito comentada entre as pessoas na atualidade, porque isso continua acontecendo. Como eu disse, né? As pessoas se preocupam demais com outra. Por exemplo, a pessoa tá hospitalizada e está lá praticamente no finalzinho, mas está preocupado com alguém que está fora, e ela acaba aparecendo lá. Falta então agora a gente falar um pouquinho sobre essas propriedades do perispírito na questão da mediunidade. Né? Então nós mostramos os fatos, as situações, a mediunidade. Ela só é possível exatamente por causa dessa expansibilidade do perispírito. O que acontece nesse caso? O médium, isso tanto faz o médium consciente quanto inconsciente, né? Para quem não está familiarizado, o médium consciente é aquele que ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está, por exemplo, comunicando o pensamento de um espírito, mas ele está vendo o espírito, está sentindo o espírito, ele sabe a situação que está, o que o espírito sente de dor, porque a dor se projeta nele, as ideias se projetam nele. É bom a gente explicar isso, né? O espírito que está dando a comunicação, o espírito desencarnado, ele não entra no corpo do médium. Não existe essa possibilidade. Ele se aproxima do corpo do médium, né? E o pensamento dele se liga diretamente ao pensamento do médium através da expansão do perispírito. O médium, ele está expandido, o perispírito está expandido, o espírito está afastado com a forma física dele, de espírito, e cria esse campo magnético. Nesse campo magnético, a energia do perispírito do comunicante se imbrica, fica imbricado, ou se mistura, se confunde, e o pensamento do espírito, com toda a sensação, toda a sensibilidade, passa diretamente para o médium na íntegra. Tá? Isso acontece na comunicação, como psicofonia, psicografia. Quando o médium, o processo é igual para os médiuns inconscientes também. Só que no médium consciente, ele consegue controlar, por exemplo, o espírito. Se o espírito quiser comunicar e o médium não quiser dar a comunicação, ele consegue interromper isso, não dar a comunicação. Se o espírito quiser falar algum palavrão ou escrever algum palavrão, o médium consegue não escrever isso, censurar isso e não fazer. Fica a critério do médium. No caso do médium inconsciente, o processo é igual. O espírito mistura o campo, né? Imbrica, né, o campo perispiritual dele com o campo perispiritual do médium. E aí todas as sensações do espírito, as ideias, tudo, o sentimento passa para o médium, que vai reproduzir isso sem conseguir gravar nada na memória dele sobre nada do que está dizendo. Então o médium inconsciente ele pode escrever um livro inteiro sem ter nenhuma chance de saber nada do que ele escreveu, só saber depois que terminar, aí ele vai ler aquilo, ele vai saber o que é que foi feito. Ou uma comunicação oral, né, que a gente chama de psicofonia,
em que vai acontecer a mesma coisa. Não vai dar para ele saber o que ele falou, né? Muitos médicos ficam assustados com essa possibilidade. Como é que eu vou trabalhar desse jeito, né? Eu não posso controlar. O controle disso é bastante simples, muito tranquilo. Basta que o médium tenha o seu comportamento adequado no dia a dia, né? Imagina um médium que gosta de falar palavrão e ele é inconsciente. A hora que o espírito passar as ideias dele, ele também gostar de falar palavrão, a comunicação dele vai ser só palavrão. Por quê? O espírito fala, ele também fala, houve sintonia. Isso é a sintonia. Agora, o espírito fala um monte de palavrão, só fala isso. Mas o médium não, ele tem uma educação esmerada nesse processo do falar, do sentir, do desejar. Ele não vai repetir os palavrões, ele vai falar outra coisa, mesmo sendo inconsciente. Então, é aquela história que Jesus advertia, né? Orai e vigiai, tá? É preciso que a gente esteja atento na nossa vida sobre essas questões. Todo mundo tem essas propriedades do perispírito, expansibilidade, todas elas, mas principalmente a expansibilidade e a plasticidade, tá? Que permitem que a gente ande por aí. Então a gente sonha, o corpo foi-se embora, vai andar por aí. Quem serão as companhias nesse período? Aquelas pessoas com as quais a gente tem afinidade, com as quais a gente anda, com as quais a gente pensa igual. Infelizmente o processo é esse. Então, como é que a gente evita de ter más companhias quando a gente está dormindo? Tendo uma vida correta, adequada durante o tempo que estiver acordado. Outra vez, Jesus, orai e vigiai, tá? Tem um princípio que é interessante a gente perceber nesse orai e vigiai. Orar significa fazer coisas boas. Oração, tá? Orar, falar, ação, fazer. Fazer coisas boas, estar fazendo sempre o bem. Oração, a melhor oração que tem é fazer o bem. Não são as palavras que a gente diz que são a oração. São os comportamentos bons que a gente tem que são a oração. E a vigilância? A vigilância, essa é um cuidado, né? Por quê? Nós estamos no processo de aprendizado em que é livre tudo é lícito. Então nós vamos ter contato com tudo que o mundo puder oferecer. Mas quem é que vai escolher quais dessas coisas nos interessam ou nos serão adequadas? Nós mesmos. Só nós mesmos podemos fazer as nossas escolhas. Então Paulo diz lá, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Esse julgamento do que convém, somos nós que temos que fazer. Poderá acontecer de a gente fazer um julgamento equivocado e deixar de não aceitar uma coisa boa? Com certeza vai acontecer muito isso. Mas é muito melhor a gente deixar de aceitar uma coisa boa ou 200 coisas boas do que aceitar uma ruim. Porque as coisas boas, elas vão aparecer outras 200 vezes para a gente aceitar quando tiver mais experiência. A ruim, ela já vai fazer efeito imediato. E também vão continuar aparecendo tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente aprenda. Então, no resumo da situação, né, nós somos os responsáveis pelo nosso desenvolvimento, pelos nossos pensamentos, pelo progresso da humanidade inteira através dos nossos exemplos. Quando nós assumimos comportamentos persuasivos em relação a outras pessoas e a nossa persuasão é negativa, é ruim, é prejudicial a alguém, seremos responsabilizados por isso. Por quê? O registro daquela situação ficou gravado na nossa mente espiritual e em qualquer outra das nossas encarnações. Enquanto a gente não reparar isso, ela sempre volta para o nosso
cérebro material, e mesmo em outra encarnação, cobrando a resolução dessa situação. Então nós seremos responsáveis pelos nossos atos. Por isso Jesus disse também, a cada um será dado segundo as suas obras. Não tem como escapar disso. Seremos responsáveis por tudo que pensarmos e fizermos. Os católicos costumam dizer que a gente pega por palavras, pensamentos e obras. Está certíssimo. Estão corretíssimo. As palavras mal faladas, os pensamentos errados e as obras ruins, nós vamos responder por isso até o último centil, até quando tiver tudo resolvido. Não seremos condenados eternamente ao inferno, mas enquanto não tiver resolvido, viveremos o inferno. E o Espiritismo vem para esclarecer como funciona o processo, como é que isso se dá, esclarecer que as coisas que são ditas, ou na mitologia, ou nas lendas, ou nas diversas religiões, de alguma forma são verdadeiras. Aqui está, nesse estudo do perispírito, a demonstração de como acontecem as coisas, como é que elas gravam, como elas são nossa responsabilidade, como é que nós capturamos as coisas, como é que nós gravamos, como é que forma a nossa memória. Tudo porque é um campo magnético que funciona como uma grande central de registros, como um processador de computador, por exemplo, que vai gravando tudo. E à medida que nós vamos resolvendo os nossos problemas, os erros, tá? Isso vai apagando. Tá? À medida que nós vamos fazendo o bem, vai apagando o mal que a gente fez antes. Por isso, só o bem apaga o mal. Não adianta se vingar do outro. Né? Isso é fazer o mal para o outro. O mesmo mal que ele já fez para a gente. Então a gente sempre tem que fazer o bem em todas e quaisquer circunstâncias, porque isso é a única coisa que nos leva ao mundo melhor. Que Deus nos abençoe e nos ampare na nossa jornada.